Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolo. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia, vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje, terça-feira, dia 10 de setembro de 2024, o Evangelho de Jesus que estamos meditando é de autoria de Lucas, capítulo 6, versículo de 12 a 19. Jesus faz um retiro, uma noite de oração a Deus, antes de escolher os 12 entre os seus discípulos, que deu o nome de apóstolo. Observe, meus irmãos, que a atitude de Jesus de retirar-se, recolher-se, fazer um retiro, momentos longos de oração, é uma prática comum. Muitos momentos Jesus vai estar em oração. Interessante que ele, sendo Filho de Deus, ele sendo o Deus homem, sendo a divindade do Pai entre nós, ele sente a necessidade da oração antes de tomar a atitude da escolha dos 12 apóstolos. Os discípulos estavam em retiro com Jesus? Não. Era o mestre, somente ele estava em oração. E ao voltar da longa oração, ele escolhe 12 entre os seus. Aqui mais uma vez aparece a referência a Tiro e Sidônia, o litoral de Tiro e Sidônia. Muitos que vieram com possessões demoníacas, eles confiavam em Jesus, eles sabiam que Jesus tinha o poder de curá-los e eles queriam tocar em Jesus e receber a sua cura, e assim acontece. Muitos que tocavam em Jesus recebiam dele a força, e esta força era suficiente para curá-lo. Aqui, meus irmãos, fica a mensagem. As nossas atitudes, as nossas decisões, elas também são frutos de momento de reflexão, de oração. Por que tantas vezes nós vamos decidindo, tomando atitudes em relação à nossa própria vida, a vida dos outros, sem um mínimo de consciência da necessidade da espiritualidade, da fé? Nós usamos somente a nossa racionalidade, os nossos caprichos, nossos critérios para decidir sobre a nossa vida e a vida dos outros. Olha o que faz Jesus. Ele fica uma noite em oração. Ele se coloca totalmente em oração antes de escolher os 12 apóstolos entre os seus discípulos, para mostrar para nós que toda decisão, quando iluminada pela fé, nos coloca com mais segurança, com mais propósito, probabilidade de acerto, em comunhão com Deus. Retirar-se para decidir, orar para colocar Deus como sabedoria
e base das nossas decisões. Então, escolher a luz da fé e não com base nos caprichos, nos meus critérios. Jesus faz um retiro antes de escolher aqueles que vão dar continuidade na missão iniciada por Ele. Jesus vai confiar a sua missão, a missão de Deus, a missão do Pai, a estes que foram escolhidos. E Ele necessita da oração, do recolhimento, do silêncio para decidir, para escolher. O caminho que nós também devemos cultivar, executar, praticar nas nossas relações. O apóstolo Paulo, na primeira leitura, ele lembra isso. Como que vocês, no momento de dúvida, de conflito entre vocês recorrem aos juízes injustos, ao invés de colocar a decisão sobre um olhar da fé? Paulo vai dizer, por que vocês não acreditam na decisão dos santos, né? Eles julgarão o mundo. Olhe bem, está na primeira leitura. Vocês, qualquer conflito, qualquer dificuldade, vocês recorrem aos juízes injustos, ao invés de recorrer aos santos, né? E Paulo ainda interroga, questiona, vocês não acreditam que os santos julgarão o mundo? Pois bem, estas palavras do apóstolo São Paulo nos lembram, né? Mais uma vez, coloquemos sob a intercessão e proteção dos santos aqueles que viveram também o drama no mundo e enfrentaram os conflitos. Muitos foram vítimas e até foram decapitados, foram impedidos de viver. Os santos, aqueles que Paulo diz que eles julgarão o mundo. Por isso a igreja hoje lembra e celebra São Nicolau de Tolentino. São Nicolau, desde muito pequeno, ele sempre tinha prática da oração e do jejum. Ele se tornou religioso, foi ordenado padre, nasceu em 1245 na diocese de Fermo e foi um grande orador, um homem piedoso, dedicado ao zelo e à proteção dos preferidos de Jesus Cristo, se entregou a Deus, consagrou a sua própria vida. Ele tinha como princípio de sua fé a oração e o jejum, alimento espiritual que dava a São Nicolau de Tolentino a força para enfrentar as dificuldades do mundo. Roguemos a Deus, queridos irmãos e irmãs, que procuremos este meio, este exemplo deixado por Jesus Cristo. A oração, a confiança em Deus, a proteção e a sabedoria divina antes de escolher, antes de decidir, antes de tomar qualquer decisão. Que Deus te abençoe a tua família, te livre de todos os males e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.